Esta é mais uma aula de craquelê. Eu já ensinei várias, não é? Mas sempre com alguma coisa diferente, sempre com uma dica. Aula craquelê, nesta aula eu vou ensinar craquelê no prato de vidro, com guardanapo, atendendo pedidos. Você que me mandou um e-mail perguntando como é que fazia um craquelê com guardanapo no prato de vidro. Então é isso que eu vou ensinar para você agora. Bom, eu estava aqui preparando o prato, então primeira coisa, escolha um prato de vidro transparente, bem transparente. Às vezes você pensa que é transparente, mas ele é meio esverdeado, meio azulado, de preferência assim, ó. Bom, o guardanapo também é importante neste caso. Escolha um guardanapo com uma figura maior. Deixa de lado aqueles cheios de detalhes, com figuras pequenininhas. Olha esse aqui, é um Papai Noel, não é? É um guardanapo que tem 4 figuras. Eu escolhi uma figura, é lógico, e já recortei assim, ó. Aqui no caso, você pega um pratinho menor, né, para usar como gabarito, risca e recorta. E depois, é lógico, preciso retirar aquelas 2 folhas brancas. Bom, tudo isso é a preparação para fazer o craquelê, certo? Porque eu não vou colar o guardanapo primeiro. Não! Neste caso, o nosso craquelê é invertido. Primeiro eu faço a pintura. Isso, e depois que eu colo o guardanapo. Por isso que é interessante, por isso que é uma aula de craquelê diferente. Esse é o meu jeito de fazer um craquelê, certo? Esse é o meu jeito de fazer um craquelê. É isso que eu quero ensinar para você. Bom, eu também fiz uma margem aqui no meu prato. Eu estava usando uma canetinha, pode ser uma canetinha qualquer, hidrográfica, permanente, o que você quiser, porque depois a gente vai tirar. E risquei aqui uma margem. Se você não tiver essa prática de fazer esse risco tão certinho, pode usar também uma fita crepe. Faz pelo lado certo aqui, porque a gente vai trabalhar embaixo do prato, certo? Bom, então limpa o vidro, faz a margem, já prepara o guardanapo e agora vamos direto aplicar o kit craquelê. O kit craquelê da Dayara é aquele que vem com 2 frascos de vernizes. Olha aqui, verniz base e verniz craquelador. Primeira coisa, lógico, é o verniz base. Esse é o kit craquelê transparente incolor, porque existe transparente colorido, são 20 cores de transparente colorido. Primeira coisa é aplicar uma boa camada de verniz base. Para isso, use um pincel largo, macio. O verniz base você pode aplicar em qualquer direção. É lógico, contorne essa margem. Olha, a primeira coisa que eu faço é caprichar aqui no contorno, porque até aqui nesse espaço que eu vou fazer o craquelê. Sabe por quê? Eu não gosto de fazer o craquelê assim, bem na beiradinha do prato. Nunca fica tão bonito, certo? Fica miudinho, fica engraçado, fica estranho. Então, por isso que eu faço a margem. Faz uma margem de 1 centímetro mais ou menos, um dedo, e você não precisa fazer o craquelê até a beiradinha, porque ele nunca fica bonito. Você não concorda comigo? Você nunca fez um craquelê assim? Então, o que você está esperando? Mãos à obra. Veja só, uma camada fina, né? Mas por igual, hein? Certo? Não vai deixar escorrendo. E você não precisa passar 2 camadas se você caprichar nessa, porque o vidro não tem porosidade. É diferente, não é? Do MDF, diferente da cerâmica. Olha, apliquei em toda a superfície e agora vou secar. Bom, você pode deixar secar sozinho ou você pode acelerar. O verniz base, você pode secar, certo? O verniz craquelador é que não.
Nós aplicamos aqui o verniz base, mas eu já sequei com o soprador. Está quentinho ainda. O ideal é esperar esfriar um pouco, não é? Porque agora vou aplicar o verniz craquelador incolor. Isso mesmo, você está entendendo agora? Primeiro eu vou fazer o craquelê e depois eu vou colar o guardanapo. É ao contrário, não é? Porque na madeira, geralmente, a gente primeiro cola o guardanapo e depois aplica o craquelê em cima. Aqui não, aqui é o contrário. Parece complicado, mas no fundo não é não. Bom, é o seguinte, para você aplicar o craquelê aqui, o verniz craquelador, é importante o pincel que você vai usar. Se você quer um craquelê graúdo, grandão assim, você pode usar o mesmo pincel, o pincel largo que aplicou o verniz base. Mas no caso, como você vai pôr um guardanapo, não é legal você deixar o craquelê tão grande, certo? Um craquelê médio é o ideal. Para isso, você precisa usar aquele pincelzinho. Lembra do meu pincel? Esse aqui é aquele pincel macio, chanfrado. Que eu adoro fazer o craquelê com ele, porque ele assim, tem essa pontinha que faz os cantos, faz a curva. Experimente para você ver. Bom, aí aplicar aqui é super fácil. É só você usar esse pincel e, olha, ir aplicando. No caso, como é para colar o guardanapo, eu vou aplicar somente uma camada. Não vou aplicar aquela camada farta, sabe por quê? Porque eu quero um craquelê médio. O vidro é diferente do MDF. O vidro, ele não absorve o produto. Então, o craquelê fica bem maior, diferente de outras superfícies, não é? Que absorve um pouco e você precisa aplicar bem mais. Então, você vai aplicar o craquelê assim, em qualquer direção, e deixar secar naturalmente. Esta é a pasta flex. Pasta flex, o ouro médio, é aquela cerinha que você aplica em cima do craquelê depois que ele secou, que abriram os cracos. Exatamente, você aplica com um pincelzinho assim, mais velho, não precisa ser aquele pincel bonito, não é? Usa um pincel qualquer, pode ser até de cerdas. Você espalha a pasta flex com o pincel, faz penetrar assim nos cracos e depois tira o excesso com um pano macio. Viu que fácil? Olha que bonito. O craquelê é uma surpresa, não é? A gente nunca sabe como vai ficar realmente. Mas, no caso, se você fizer e não gostar, você pode lavar o prato. Isso! Claro, você vai precisar deixar de molho por um tempo. Coloca ele na água de molho com sabão, depois dá uma raspada, sai tudo. Depois você faz novamente. Isso mesmo. Prático assim, você não perde o prato. Olha que bonito que ficou. Ficou um tamanho legal, não é? Não exagerou. Olha lá. Aqui é o lado que você vai ver depois de pronto. Agora, o próximo passo é colar o guardanapo. Mas só que eu quero que você tire bem esse excesso de cera, certo? Tira bem o excesso da pasta flex, porque para colar o guardanapo, eu vou usar uma cola à base de água. É lógico. Olha, vai ser assim, ó. Eu vou colar o guardanapo ao contrário, para que você possa enxergar para o lado de cá. Que legal, não é? Bom, pasta flex, você precisa limpar o pincel na água rasa, no solvente, certo? E colar o guardanapo aqui, use cola gel da Dayara, porque é uma cola super resistente para colagem e decupagem. Sempre cola gel, certo? Bom, aqui eu posso usar o mesmo pincel que eu usei para passar o verniz base. Tranquilo. Então, você faz assim, ó. Primeiro,
posicione a sua figura sobre o prato. Porque o prato de vidro acaba escorregando, não é? Desliza. Então, posicione primeiro, levanta um lado. É assim que você tem que fazer. Aplica a cola gel. Você percebe que a cola fica difícil dela aderir por causa da cera, não é? Mas é desse jeito mesmo que você tem que fazer. Não ponha em excesso, estica bem ela, insista um pouquinho que acaba aderindo. E agora, olha lá, aí, colei a metade, certo? Daí vou levantar o outro lado e colar o restante. Outra camada de cola gel em cima, certo? Isso mesmo. Nenhuma ruga, isso é importante. Depois que você colou o guardanapo, aplicou 2 camadas de cola gel, uma por baixo e uma por cima, você vai virar o prato e vai notar que a figura fica um tanto esbranquiçada. Isso aqui é o efeito da cola, entendeu? A cola ficou presa aqui dentro do vidro. Então, você precisa deixar secar. É lógico, no vidro, como não tem porosidade, demora mais para secar. E você não pode secar com o soprador, porque vai interferir no craco, não é? De repente, ainda o craquelê reage e abre mais. Abre menorzinho. Então, você tem que deixar secar naturalmente. Isso é importante. O esbranquiçado da cola que fica aqui dentro vai sumir, mas você deixa evaporando sozinho. Eu tenho aqui um outro prato, que eu já fiz bem antes, que já secou. Olha como é que ele fica. Some aquele esbranquiçado, mas ainda você não está vendo muito bem definida a figura aqui, certo? Porque falta o fundo branco. Claro, o guardanapo tem transparência, não é? Então, a gente precisa aplicar um fundo branco. Mas como esse prato é de Natal, não é? Ele é um prato de festa, especial para uma época. Eu pensei em ainda dar um brilho, porque Natal pede brilho, Natal pede um detalhe a mais, certo? Muito brilho, e você pode fazer isso nesses pratos que você vai usar na noite de Natal. Eu escolhi olha só, verniz fantasia ouro. O verniz fantasia ouro é aquele verniz que tem glitter. Então, eu imaginei que eu poderia dar um diferencial nesse prato. Vou aplicar aqui, olha, depois que tiver seco, hein? Não esqueça disso. O guardanapo tá super colado aqui, certo? Aí você pode dar esse diferencial aplicando uma camada de verniz fantasia. Existe o verniz fantasia prata, o cristal. Eu escolhi o ouro para combinar com a pasta flex, que também é em ouro. Bom, isso é uma sugestão. Depois você pode inventar aí o seu jeito, conforme a sua figura, certo? O verniz fantasia, ele é um verniz concentrado, um verniz forte, que vai segurar ainda mais o meu craquelê. E aí, esse prato vai se tornar uma peça utilitária que eu posso usar e lavar. Já aqui eu posso usar o soprador, porque o craquelê agora ficou por baixo, certo? E depois que o verniz fantasia secar, ficar transparente, você vai aplicar Aqua Primer. O Aqua Primer é este selador, ideal para aplicar em vidro e metal, que vai dar o fundo branco que falta para realçar o meu trabalho. Olha aqui, olha que diferença que faz. Olha, agora você consegue visualizar o glitter, certo? A pasta flex, o guardanapo perdeu a transparência, viu que bonito? Você vai aplicar primeiro uma camada com pincel, capricha-se nos contornos. Você pode usar o rolinho seco de espuma, olha, para alisar, para tirar a marca das pinceladas, não é?
Depois vou secar e aplicar mais uma camada. 2 demãos é o ideal para fazer um fundo branco perfeito e realçar todo o craquelê no prato. Olha que bonito que ficou esse trabalho. Olha, tem um brilho aí do glitter. Se você olhar bem, até na figura do Papai Noel, na transparência do guardanapo, a gente consegue ver um certo brilho. Bom, mas ainda não acabou. Para finalizar mesmo esse trabalho, depois que tiver todo branquinho, assim com o Aqua Primer, 2 camadas seca, você vai aplicar a última camada, que é o Ultra Verniz. Ultra Verniz da Daiara foi desenvolvido especialmente para ser aplicado em craquelê, nas peças que você precisa lavar. Isto é, em peças utilitárias, certo? Essa camada final vai deixar o seu trabalho super impermeabilizado, resistente. Claro, isso é uma pintura fria, não é? Diferente de uma pintura industrial, mas um trabalho bonito que você pode usar num dia especial. Aplica só uma camada e pronto, é o suficiente. Daí é só secar, certo? Gostou? O que você achou? Você já começou a sua decoração de Natal? Ainda não? Então, estou começando. E esta é uma sugestão para você.